O céu sobre o noroeste do Pacífico americano está em chamas. Exatamente às 5h09 da manhã, 3 detonações IMP em alta altitude destroem satélites. Toda a rede elétrica da costa oeste fica sem energia. Os telefones param de funcionar. Carros inteligentes viram sucata cara. E isso é só o começo. O verdadeiro pesadelo está prestes a começar. Dezenas de mísseis de cruzeiro cruzam o Puget Sound, atingindo aeródromos, centros de dados e subestações de energia. Enxames de drones zumbem vindos do Pacífico, bloqueando radares e identificando alvos com uma precisão assustadora. Enquanto Seattle cambaleia, comandos russos infiltrados lançam ataques coordenados contra portos e infraestrutura crítica. Eles estavam posicionados há semanas, se não meses, misturados à população, disfarçados de trabalhadores portuários. Forças anfíbias chinesas se juntam ao ataque, desembarcando tropas e blindados diretamente de navios cargueiros adaptados. Imagens em tempo real são transmitidas pelo Pacífico graças a balões de vigilância pairando alto acima do campo de batalha. O impensável aconteceu. O território nacional foi atingido. Dia 0, 4h30 da manhã, horário da costa leste. Começa como qualquer outra manhã. Operadores do Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, NORAD, seguem com suas tarefas. Então, alguém percebe pequenos sinais surgindo nas telas de radar que monitoram o Pacífico. Um momento depois, satélites infravermelhos dos Estados Unidos detectam flashes de calor intenso. A assinatura inconfundível de lançamentos de mísseis. Os computadores rapidamente os identificam e a resposta é quase instantânea. Uma onda de mísseis de cruzeiro e balísticos de curto alcance, não apenas um ou dois. Todos estão indo para o território continental dos Estados Unidos. Os mísseis não partiram de território inimigo. Eles vêm de submarinos ocultos no Pacífico e de cargueiros disfarçados de embarcações civis em águas internacionais. Ninguém entende que isso não é apenas uma chuva de mísseis. É o movimento inicial de uma invasão russo-chinesa em grande escala e coordenada. O alvo é Seattle. O objetivo é muito mais ambicioso do que a destruição. Eles pretendem tomar território. Eles querem forçar a Marinha dos Estados Unidos a sair da região por tempo suficiente para estabelecer uma cabeça de ponte. Eles querem dominar o mar. Um desembarque bem-sucedido permite que estabeleçam uma base avançada nos Estados Unidos. Alarmes soam por todo o NORAD. O Centro de Operações das Montanhas Cheyenne está em plena atividade, com alarmes e correria. Não é um exercício. Telefones seguros tocam. Redes criptografadas são inundadas por tráfego. A 2.500 quilômetros em Washington, D.C., o presidente é abruptamente acordado. Em poucos minutos, agentes do serviço secreto o conduzem para um bunker seguro. Assessores o informam a cada passo. É uma situação instável. As coisas estão mudando rapidamente. Tudo o que se sabe é que os Estados Unidos estão sob ataque. Apenas 7 minutos depois, a resposta já está em andamento. Em todo o país, Força Aérea e Guarda Aérea Nacional são acionadas na Operação Águia Nobre. Essa é a missão de defesa aérea interna após 11 de setembro, focada em proteger o espaço aéreo dos Estados Unidos. Em Fort Worth, 2 F-16 rugem pela pista e sobem para o céu ao amanhecer, antes mesmo de seus pilotos estarem totalmente acordados. Em todos os Estados Unidos, de Massachusetts ao Havaí, caças de prontidão, F-15 Eagles, F-20 e 2 Raptors e FA-18S das bases navais decolam para o céu em poucos minutos após o alerta. Controladores de radar passam os alvos enquanto eles avançam em direção à ameaça. A missão deles é direta: destruir mísseis inimigos e localizar o que vier em seguida. Ao mesmo tempo, o NORAD e a FAA suspendem todos os voos civis. É uma medida que não era vista desde o 11 de setembro, mas desta vez, o objetivo não é proteger os céus após um ataque. É liberá-los antes que a batalha principal comece. 4h45 da manhã, os mísseis começam a chegar. Nas costas dos Estados Unidos, destroyers Aegis lançam interceptadores e abatem ameaças antes que cheguem ao território. Na Flórida, uma bateria Patriot na base aérea de MacDill mira um míssil de cruzeiro voando baixo. Segundos depois, o céu sobre a Baía de Tampa explode em uma bola de fogo. Mas nem tudo é interceptado. Na costa oeste, o ataque é brutal. Mísseis de cruzeiro atingem radares de alerta no norte da Califórnia, cegando a rede de defesa
quando os comandantes mais precisam. Ao norte, a base conjunta Lewis McChord, perto de Tacoma, Washington, sofre impactos. Crateras nas pistas interrompem totalmente as operações aéreas. O porto de Seattle é atingido por ataques de precisão, causando ondas de choque por toda a orla. Minutos depois, uma explosão massiva atravessa o corredor da I-5 ao sul do centro da cidade. Um viaduto desaba sobre a rodovia, paralisando uma das artérias de transporte mais críticas da região. Mas os mísseis são apenas parte do ataque. Enquanto equipes de emergência correm para responder, uma nova ameaça surge. Enxames de drones descem sobre a cidade, mas não miram bases militares. São centros de comunicação e centros de resposta a emergências, as peças-chave da infraestrutura que mantém a cidade unida. Quando a primeira onda termina, cerca de 40 mísseis inimigos atingiram solo americano. O dano é enorme. Uma refinaria de petróleo está em chamas, os sistemas de radar ficam cegos e as redes de comunicação são levadas ao limite. Mas o ataque surpresa estratégico falha. Os Estados Unidos estão feridos, mas não paralisados. Instalações militares importantes continuam operacionais. As redes de comando e controle ainda estão funcionando, mas aeronaves já estão no ar e as forças estão em movimento. A cada minuto que passa, os comandantes têm uma visão mais clara do que estão enfrentando. A América está pronta para revidar. Dia 0, 5h30 horário da costa leste. À medida que a dimensão do ataque se torna clara, o controle passa para o Comando Norte dos Estados Unidos. Na sede em Colorado Springs, os comandantes começam a coordenar a maior operação de defesa do território nacional da história moderna dos Estados Unidos. Então vem uma ordem que nenhum oficial militar americano jamais ouviu na vida real. DEFCON 1, o mais alto estado de prontidão militar, o último degrau na escada da escalada. Caças circulam por pontos estratégicos enquanto patrulhas aéreas de combate assumem posição sobre Washington, D.C. e Nova York. Alguns protegem as instalações do NORAD, polos tecnológicos do Vale do Silício e campos de mísseis nucleares no meio-oeste. Mas a batalha principal ocorre no noroeste do Pacífico. As forças para conter a invasão são limitadas. Elementos da 7ª Divisão de Infantaria, pessoal da Força Aérea na base conjunta Lewis McChord e algumas equipes das Forças Especiais do Exército. Eles contam com o apoio de aeronaves de bases aéreas navais próximas. Por enquanto, são a única linha de defesa, e o risco não poderia ser maior. Os piores temores dos Estados Unidos se confirmaram. Tropas chinesas e russas desembarcaram em Elliott Bay, Seattle. Veículos blindados anfíbios começam a desembarcar de navios cargueiros convertidos sob uma proteção de drones e disparos de mísseis. Equipes Spetsnaz russas sabotam pontes e portos. Os gargalos no transporte pioram. Ao largo, a ameaça continua crescendo. Uma força-tarefa de porta-aviões da China avançou para o leste do Pacífico, com apoio de bombardeiros de longo alcance e destroyers rumando ao sul em direção à Califórnia. A estratégia é clássica: tomar e manter, capturar um centro urbano-chave, cortar o acesso ao Pacífico e usar o caos para pressionar por um desfecho negociado, com sorte antes que todo o poder de fogo americano chegue. Ao largo da costa oeste, navios patrulha da Guarda Costeira e navios de combate litorâneos da Marinha formam um cordão defensivo ao longo das rotas costeiras. O que começou como uma emergência localizada agora é um esforço coordenado de defesa marítima. No interior, as coisas estão tensas. Em Fort Bragg e Fort Campbell, a 82ª Divisão Aerotransportada e a 101, a Divisão Aerotransportada estão em prontidão de 4 horas. As tropas não foram enviadas, mas saíram da prontidão normal. Equipamentos são verificados e ordens de movimentação rápida preparadas. Todos os níveis das Forças Armadas dos Estados Unidos estão envolvidos ou se preparando. O presidente faz um pronunciamento à nação de um bunker seguro. As hashtags Jazeoa Ematak e Terceira Guerra Mundial viralizam nas redes. Vídeos de F-20 e 2S sobrevoando Seattle também se espalham. Imagens de destruição nos portos e de infraestrutura colapsada inundam perfis e plataformas. E então, a rede de celular cai. 8 da manhã. Enquanto os Estados Unidos despertam, a inteligência militar forma um quadro mais claro. O que parecia ser um ataque terrorista é, na verdade, uma ocupação transpacífica, coordenada e multidomínio.
Forças inimigas são lançadas a partir de submarinos na costa do Alasca, navios perto do Havaí e bombardeiros de médio alcance operando das Ilhas Kurilas e de ilhas reivindicadas pela China no Mar do Sul da China. Um ataque de distração já está em andamento através da DMZ, com dezenas de milhares de soldados norte-coreanos avançando para o sul. A inteligência agora mostra que os exercícios anteriores no Mar do Sul da China e no Ártico não eram rotineiros, nunca foram. Eles eram uma isca. Tudo era parte de um plano elaborado para afastar os grupos de porta-aviões dos Estados Unidos do continente no momento crucial. Enquanto isso acontecia, ondas de ataques cibernéticos paralisaram as redes de alerta precoce, interferiram nos sinais de satélite e bloquearam comunicações críticas. Por um curto, porém perigoso período, o reconhecimento dos Estados Unidos fica quase cego, permitindo que frotas de assalto se aproximem sem serem vistas. Os primeiros indícios apontam para uma aposta coordenada de um eixo desestabilizador, uma tentativa de tomar o Pacífico e forçar as forças americanas para o interior de forma rápida e agressiva. Mas a vantagem dura pouco. Apesar da dimensão do ataque, a resiliência dos Estados Unidos persiste. Protocolos de continuidade do governo são ativados imediatamente. Centros de comando profundamente enterrados em Cheyenne Mountain e Raven Rock seguem operacionais. Linhas seguras foram redirecionadas. Após o choque inicial, os Estados Unidos planejam sua resposta. Quando chega o meio-dia, o Pentágono percebe o plano mais amplo. Forças inimigas capturaram Seattle. Movimentações navais sugerem que os próximos alvos podem incluir a costa da Califórnia ou o Alasca. É hora dos Estados Unidos mostrarem sua força. A segunda frota corre para reforçar a costa atlântica contra qualquer ataque secundário. Na frente do Pacífico, a terceira e a sétima frotas unem seus recursos para iniciar a Operação Correnteza de Ferro. É uma campanha coordenada para expulsar as forças chinesas e russas das águas dos Estados Unidos e impedir novos desembarques. F-35S decolam de porta-aviões ao largo de San Diego e voam para o norte. Abaixo deles, P-8 Poseidon se movem em arcos lentos e deliberados pelo Pacífico. Esses caçadores de submarinos patrulham os oceanos atrás de qualquer coisa fora do lugar. Mais atrás, B-52S em Barksdale e B-1S em Ellsworth ligam seus motores, prontos para realizar ataques de longo alcance à distância segura contra quaisquer navios de comando anfíbios que se aproximem demais da costa. Em terra, a resposta também é rápida. Exército e fuzileiros navais avançam pela costa para formar um anel defensivo em torno de Seattle. Rodovias interestaduais viram rotas de comboios e corredores de mobilização, enquanto a Guarda Nacional em Washington, Oregon e Idaho reforça rotas estratégicas. Civis são evacuados das áreas de possível conflito. A batalha por Seattle e pelo território nacional começou. Primeiro dia. A última vez que a América se mobilizou nessa escala foi após Pearl Harbor em 1941. Mesmo naquela época, a luta estava a oceanos de distância. Desta vez, não há uma frente distante. Seattle está ocupada e a costa oeste é um campo de batalha. O presidente invoca a lei dos poderes de guerra e declara estado de emergência nacional. Em poucas horas, todos os 50 governadores ativam suas unidades da Guarda Nacional, do Exército e da Força Aérea. Quase 325 mil soldados da Guarda Nacional do Exército e 105 mil aviadores da Guarda Nacional da Força Aérea estão em serviço federal. A espinha dorsal defensiva da nação muda quase de repente. Soldados cidadãos isolam pontes, usinas, centros de comunicação e prédios do governo. Em Nova York, guardas ficam atrás de barricadas de sacos de areia de frente para o rio Hudson. Em Washington, D.C., pontos de controle cercam o Capitólio e o Pentágono, tornando atrações turísticas corredores controlados. Mas no oeste, parece um outro mundo completamente diferente. Em Portland, as rodovias se tornaram linhas de defesa. Em Spokane, baterias de defesa aérea estão posicionadas ao redor dos aeroportos. De Eugene a Bellingham, cruzamentos críticos estão protegidos. As tropas se entrincheiram e aguardam. Seattle, ainda em chamas, se tornou um campo de batalha urbano disputado. A base conjunta Lewis McChord foi duramente atingida no primeiro dia e continua tomada. Unidades dos Estados Unidos tentam manter a linha ao sul de Tacoma, enquanto civis continuam sendo evacuados por corredores ameaçados por drones. A intenção do inimigo está cada vez mais clara:
cavem trincheiras, fraturem os reforços e ganhem tempo suficiente para estabelecer uma linha de suprimentos logística através do Pacífico. O governo federal age rápido. Ele assume o controle das indústrias pela Lei de Produção de Defesa. Combustível é destinado a comboios militares e aviões civis desmontados para transporte. Munições e drones são produzidos 24 horas por dia. A liderança é rapidamente levada para garantir locais como Montanha Cheyenne e Raven Rock. O Congresso ainda se reúne por meio de links de vídeo criptografados, seus rostos piscando nas telas sob concreto e luz fluorescente. Parece que a determinação pública conseguiu se manter firme. Por enquanto, perto das zonas de ataque, as tensões começam a transbordar. De San Diego a Salt Lake, civis deslocados lotam rodovias e abrigos. Os sistemas começam a chegar ao ponto de ruptura. Toques de recolher são impostos em 48 condados da costa oeste. Há corrida às compras e saques. As lojas ficam vazias em poucas horas. Comida, combustível e outros itens essenciais desaparecem. A sociedade está entrando em colapso lá. Segundo dia, a América é uma nação apaixonada por armas. 393 milhões de cidadãos possuem armas de fogo. Em todo o país, agências de segurança coordenam-se com milícias e clubes de tiro para criar unidades de resposta rápida. A mensagem é simples: mantenham suas posições. Com o choque inicial contido, as Forças Armadas dos Estados Unidos passam a fortalecer o que resta de suas defesas costeiras e do norte. As principais áreas são a costa do Pacífico, o corredor das Aleutas no Alasca, onde patrulhas russas de longo alcance testam o limite do radar dos Estados Unidos, e a fronteira sudoeste, onde a inteligência alerta para infiltrações por rotas de contrabando de cartéis. A Península Olímpica é isolada e convertida em zona militar fortificada, com baterias de artilharia costeira bloqueando o acesso ao Puget Sound. Equipes dos Navy SEALs e do reconhecimento dos fuzileiros navais avançam nas ilhas San Juan, vasculhando por armadilhas, pontos de entrega e itens incomuns nos canais. Ao longo da costa, os fuzileiros navais camuflam posições antitanque no terreno. Penhascos, viadutos, pontes e longos trechos de rodovia se tornam abrigo para mísseis Javelin e TOW. Unidades de helicópteros fazem patrulhas constantes ao longo da rodovia, voando baixo e rápido sobre a costa, observando qualquer coisa que tente romper as defesas principais. Grandes cidades da costa oeste emitem ordens de evacuação parcial. Seattle está sob pressão. Enquanto isso, algumas das cidades mais conhecidas, como Los Angeles, São Francisco e até Anchorage, se preparam para o pior. No leste, a 10ª Divisão de Montanha sai de Nova York para a costa da Carolina. A 82ª Divisão Aerotransportada segue em prontidão. Os paraquedistas dormem quando podem, esperando o chamado para avançar. Mais de 250 mil soldados da ativa estão posicionados nas duas costas dos Estados Unidos, apoiados por centenas de tanques e veículos blindados. Drones, AWACS e satélites reconstituíram o quadro da batalha. Todos prendem a respiração. Enquanto a batalha por Seattle continua no norte, o inimigo abre uma segunda frente. Enquanto a neblina cobre a costa central da Califórnia, uma força anfíbia de distração avança em direção à base da Força Espacial de Vandenberg. Lanchas rápidas deslizam rente à água, helicópteros quase tocando as ondas abaixo deles. É uma tentativa de dividir a atenção, criar hesitação nas forças e procurar qualquer fraqueza ao longo da costa oeste. Mas desta vez, as forças dos Estados Unidos estão preparadas. As equipes de defesa aérea iluminam a escuridão com rajadas repentinas de fogo. O céu se enche de Avengers e mísseis. Stinger Fin 92. Alguns helicópteros nem chegam a pousar, virando bolas de fogo nas ondas. Ao longe, aeronaves corrente alternada, 130 circulam sob forte escolta de F-35, transformando as rotas de aproximação em uma zona letal antes da formação da força de desembarque. Nas dunas, elementos do 75º Regimento Ranger aguardam em posições ocultas na areia e na vegetação rasteira. Quando o inimigo chega à praia, o caos se instala. Morteiros bombardeiam a linha costeira. Metralhadoras varrem a linha da arrebentação. Leva apenas 2 horas para a batalha terminar. Enquanto os feridos são evacuados da praia, os inimigos sobreviventes são levados sob custódia militar.
Os primeiros interrogatórios começam a mostrar um quadro diferente. Seattle é a base do ataque. É uma tentativa de capturar uma grande cidade americana, abastecê-la a partir do mar e torná-la um ponto de pressão duradouro. O inimigo quer fraturar a logística, a atenção e o moral em toda a costa oeste. Desembarques menores podem continuar a sondar o litoral, no entanto, mas Seattle é o objetivo principal. O Comando Norte dos Estados Unidos reage prontamente. A primeira divisão de fuzileiros navais segue para a bacia de Los Angeles. A terceira divisão de infantaria avança para o oeste, saindo da Geórgia, com blindados em trens e navios, e a cadeia logística ganhando vida em ritmo de guerra. Em toda a frente do Pacífico, as defesas aéreas se reforçam. As baterias Patriot e THAAD cercam Los Angeles e San Diego. Patrulhas aéreas de combate circulam sobre o Pacífico, garantindo cobertura contínua e sobreposta. Grupos de ataque de porta-aviões, Carl Vinson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln se espalham pelo Pacífico caçando a segunda e terceira ondas. Porta-aviões adicionais seguem em direção ao Havaí e Guam para cortar os reforços inimigos. Mas a América não está sozinha. As alianças começam a se consolidar. O Canadá é o primeiro a oferecer apoio operacional total ao seu vizinho. Caças CF-18 formam patrulhas de combate a partir de Vancouver. Recursos de radar da OTAN, vindos da Europa, ampliam a rede de vigilância nas vias de acesso ao Pacífico. Destroyers da Força de Autodefesa Marítima do Japão se unem às forças navais dos Estados Unidos para começar a limpar e controlar o Pacífico Central. A guerra não é mais local. Mais de 500 mil de soldados americanos agora estão operando por todo o país. Militares ativos, da Guarda, Reserva, as 3 divisões de fuzileiros navais e várias formações blindadas. No ar, quase 1.500 caças preenchem os céus americanos, realizando patrulhas aéreas incessantes. No mar, mais de 100 navios de guerra e 60 submarinos formam um perímetro fechado ao redor do continente. É um anel de ferro que fica mais denso a cada hora. Sistemas de defesa antimísseis cobrem áreas críticas, enquanto a rede integrada do NORAD mantém uma visão contínua do campo de batalha. O ataque surpresa falhou. Seattle ainda resiste, mas está isolada e desgastada sob pressão constante. Os reforços não conseguem mais chegar. As rotas marítimas estão se fechando atrás dos atacantes. O que era para ser uma cabeça de ponte está começando a parecer uma armadilha. Após conter o ataque inicial e estabilizar as linhas defensivas na costa oeste, a estratégia americana muda. É hora do contra-ataque. O enclave de Seattle resiste. Atualmente, as forças inimigas estão isoladas atrás das linhas dos Estados Unidos, longe de reforços que possam chegar com segurança. E no mar, a situação começa a mudar de forma decisiva. A vantagem de jogar em casa começa a aparecer. A logística americana avança. Ferrovias, rodovias, depósitos e bases avançadas abastecem a linha de frente mais rápido do que o atacante consegue igualar. O que parecia um ataque repentino e avassalador agora está enfrentando a realidade de uma escala industrial sustentada. A aposta russo-chinesa começa a parecer diferente. Parece uma sobreextensão. Aproveitando as lições das campanhas do Pacífico na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passam da contenção para uma pressão sistemática. Não só para manter a linha, mas também comprimir o espaço de batalha e depois eliminá-lo. Uma vez feito isso, eles podem se voltar para o Pacífico e transformá-lo em um cemitério para quaisquer forças adicionais. Ao amanhecer, a América desencadeia o inferno. Bombardeiros B-2 Spirit do 59ª Ala de Bombardeio decolam da base aérea de Whiteman. A missão deles é decapitar a estrutura de comando flutuante do inimigo na costa oeste. Eles entram no espaço aéreo sobre o Pacífico como fantasmas, quase invisíveis ao radar. Eles lançam JDAMs de precisão diretamente em 2 navios de comando e controle chineses e russos. Bem abaixo deles, os B-1B Lancers da base aérea de Dice avançam pelas rotas do sul, rápidos e voando baixo. À distância, eles liberam suas cargas em uma onda coordenada, lançando mísseis antinávio de longo alcance que cruzam a superfície do oceano em direção aos grupos de escolta e formações de transporte que tentam manter o perímetro. Submarinos de ataque das classes Virgínia e Los Angeles já estão perto do Havaí e das Ilhas do Canal. Mísseis de cruzeiro emergem das profundezas, atingindo ativos navais e as plataformas logísticas improvisadas no mar
que haviam começado a sustentar a cabeça de ponte em Seattle. Na costa, o USS Zumwalt, muito criticado por seus problemas iniciais, tem seu momento na luta. Enquanto os navios inimigos avançam para a costa do Oregon, o Zumwalt dispara projéteis de alta velocidade e destrói os cascos antes de chegarem à arrebentação. O inimigo está em desvantagem de armamento, flanqueado e cada vez com menos opções. Ao meio-dia, as embarcações inimigas estão em chamas. Navios surgem nos sensores infravermelhos como silhuetas em chamas. Alguns rompem a formação, outros estão imobilizados e alguns já recuaram em retirada total. A frota de invasão, cuidadosamente montada, começa a se desfazer sob pressão constante de múltiplas direções. Um porta-aviões inimigo recebe vários impactos e perde a capacidade de manobra. Ele começa a adernar lentamente de forma fatal enquanto seus escoltas se dispersam em desordem. Em outro local, navios de transporte com equipamentos pesados para um desembarque subsequente perto da Baía de Cus são atacados antes de se aproximarem. O rumo da batalha mudou completamente. A frota do Pacífico inimiga não está mais avançando, está se dispersando, pegando fogo e tentando sobreviver. Apesar do colapso naval na costa, um resquício do plano inimigo toma uma atitude ainda mais desesperada. Em uma última tentativa de recuperar o ímpeto, uma brigada de fuzileiros navais inimiga reforçada desembarca em Huntington Beach, ao sul de Los Angeles. Embarcações de desembarque e hovercrafts de baixo perfil avançam pela arrebentação sob fogo de cobertura. Explosões ao longo do calçadão, fumaça avançando para o interior enquanto as tropas desembarcam na areia e avançam pela faixa costeira. Por um breve e caótico momento, eles ganham terreno. Um hotel à beira-mar é tomado e sinais inimigos surgem dos andares superiores. Ao longo da rodovia da costa do Pacífico, blindados avançam testando a profundidade da penetração. Parece que uma segunda cabeça de praia pode se manter, mas a ilusão de sucesso desaparece rapidamente. A primeira divisão de fuzileiros navais, baseada a apenas 100 km ao sul, age primeiro. Eles são rápidos, coordenados e avassaladores. Unidades da Guarda Nacional da Califórnia reforçam pela retaguarda enquanto elementos de M1A1 Abrams avançam pelo norte e formações de Stryker fecham os acessos pelo leste. Acima de tudo, helicópteros Apache patrulham o corredor em baixa altitude, enquanto corrente alternada 130 circulam ao largo da costa, transformando cada tentativa de movimento em um movimento rastreado e desfeito sob fogo e contrafogo. Ao anoitecer, a incursão foi esmagada. O que resta está isolado e rapidamente sendo varrido quarteirão por quarteirão. Resistentes desesperados se escondem em garagens e numa CVS, mas os fuzileiros navais os neutralizam até a manhã seguinte. Drones registram as consequências e transmitem as linhas de comando. Calçadões desertos, posições vazias e prisioneiros presos com lacres plásticos sob guarda. As imagens são clínicas, distantes, já sendo processadas em relatórios em vez de manchetes. É a primeira vez desde 1814 que uma força terrestre estrangeira hasteia sua bandeira sobre uma grande cidade americana, e isso não dura muito. As consequências, primeira semana. Com o território nacional seguro, a defesa passa para o ataque. Submarinos da classe Ohio, já posicionados no Pacífico e no Atlântico, recebem autorização para lançamento. De locais ocultos, eles iniciam uma onda coordenada de ataques com mísseis Tomahawk contra a infraestrutura militar-chave em toda a rede do inimigo voltada para o Pacífico. Instalações navais, radares, campos de aviação e centros logísticos do Mar do Sul da China ao extremo oriente russo são destruídos. Ao mesmo tempo, formações de B-52 operando a partir de bases em Guam, Diego Garcia e no território continental dos Estados Unidos realizam missões de ataque de longo alcance. As cargas mudam conforme o objetivo. Munições de precisão para alvos fortificados e pacotes de operações psicológicas alertando civis inimigos sobre ações de seus líderes e incentivando a rendição. O Comando Cibernético dos Estados Unidos ataca e derruba as comunicações inimigas em vários teatros de operações. Grupos insurgentes apoiados pelos Estados Unidos em território inimigo ganham nova ambição. Enquanto isso, forças de operações especiais conduzem operações nas Ilhas San Juan e ao longo da Península Olímpica. Elas eliminam os pontos restantes de observação e infiltração. No Alasca,
Unidades do exército eliminam equipes isoladas da Spetsnaz que tentam se esconder no terreno remoto e brutal. Aos poucos, a capacidade do inimigo de se coordenar e organizar se deteriora. E pela primeira vez desde o início do conflito, a iniciativa não está mais sendo contestada. Ela está sendo levada cada vez mais adiante. A maré da guerra finalmente virou. A frente de Seattle agora está efetivamente isolada e insustentável. Os reforços não conseguem mais chegar. A munição está acabando. O reabastecimento aéreo está inviável pela supremacia aérea americana. Pequenos grupos de tropas inimigas começam a se render, enquanto outros recuam para posições fortificadas, se preparando para um grande ataque que nunca acontece. Nos bastidores, mensagens circulam por intermediários. O inimigo está dando um ultimato duro: recuem ou enfrentem as consequências. Até agora, o arsenal nuclear permanece intocado. Até agora, segunda semana. Com a costa oeste estabilizada e a invasão de Seattle contida, os Estados Unidos entram em sua próxima fase. Tenta estabelecer uma defesa sustentada, mobilização industrial total e o desmantelamento de quaisquer ameaças restantes. O território ainda carrega as marcas dos ataques iniciais. Portos estão danificados, pontes são metal retorcido, fachadas de lojas marcadas pelo fogo, mas o ímpeto mudou. O foco não é mais a sobrevivência, é o controle. Em um galpão destruído na periferia de Tacoma, um sargento dos fuzileiros conta sua munição restante. 3 carregadores. Ele chama o comando pelo rádio. Dizem que mais está vindo, segure a linha, e ele segura. Seattle ainda é disputada, mas está cercada. A base conjunta Lewis McChord foi retomada, e a limpeza avança nos corredores industriais de Tacoma, eliminando os restos dos combates iniciais. Atrás das linhas de frente, os estrategistas não estão correndo riscos. Eles começam a criar um perímetro reforçado que se estende muito além dos Estados Unidos continentais. A América do Norte vai se tornar uma fortaleza. Reforços chegam em massa a Guam, Havaí e Porto Rico. O Canal do Panamá recebe proteção militar total junto às autoridades locais, permitindo logística contínua entre os oceanos. Em todo o Caribe e Golfo do México, embarcações de vigilância patrulham rotas marítimas e fecham lacunas na cobertura. O Pacto do Rio é ativado, ampliando a guerra para um completo quadro de segurança. O Canadá, já comprometido, reforça Vancouver, fortemente protegida contra pressões costeiras. A Nova Escócia passa a integrar as rotas de patrulha do Atlântico Norte. O México envia unidades de elite contra o cartel para proteger a fronteira norte e coordena ações com forças dos Estados Unidos na Califórnia. Mais ao sul, Brasil e Colômbia oferecem bases para voos de reconhecimento e reabastecimento naval. Em casa, a Força Espacial começa a mostrar seu valor. Satélites de vigilância de lançamento rápido substituem os perdidos nos primeiros confrontos, enquanto GPS e comunicação são restabelecidos. Os protótipos de satélites saltadores da DARPA estão em rápido desenvolvimento. Uma nova camada de observação já orbita a Terra. Ao longo das costas dos Estados Unidos, uma malha de radares além do horizonte e dirigíveis se estende da Baixa Califórnia até a Colômbia Britânica, formando um quadro contínuo de alerta precoce. Unidades da Patrulha Aérea Civil reforçam a cobertura em baixa altitude, enquanto operadores civis de drones ampliam a observação costeira sob orientação coordenada. Comunidades marítimas, frotas de pesca, proprietários de embarcações particulares e auxiliares da patrulha costeira enviam observações em tempo real aos centros regionais de comando. Não são mais só os militares. Na terceira semana, em uma fábrica da Ford em Dearborn, Michigan, a última F-150 sai da linha de montagem às 23h47 de uma terça-feira. Na manhã de quarta-feira, a configuração da montagem já mudou. O que vem a seguir não é um caminhão. O poderio industrial dos Estados Unidos entrou em ação total. Linhas de montagem são rapidamente reconfiguradas em todo o país, com fábricas priorizando contratos militares enquanto a produção civil desacelera. Fábricas aeroespaciais, que antes se concentravam em pedidos comerciais, passam a produzir drones, munições e componentes de aeronaves em um ritmo implacável. Fabricantes de defesa passam a operar 24 horas por dia, enquanto as metas de produção aumentam a cada semana. Os estaleiros seguem o mesmo caminho. Na Virgínia, Maine e Mississippi, docas secas estão lotadas de embarcações danificadas vindas do Pacífico.
Equipes de reparo trabalham dia e noite, consertando cascos, trocando sistemas e devolvendo navios ao serviço rapidamente. Navios de reserva antigos são reativados e modernizados com módulos de mísseis e rastreamento de ameaças por IA. Enquanto isso, novas construções são aceleradas sob autoridades de emergência em tempos de guerra. O aumento de mão de obra é igualmente dramático. Mecânicos, engenheiros, linguistas, especialistas em cibersegurança e de logística são convocados primeiro. Mas mesmo antes da implementação do recrutamento obrigatório, postos de recrutamento já vêem filas se formando do lado de fora. Veteranos se realistam, unidades da reserva começam a crescer. Por todo o país, as bases de treinamento operam em capacidade máxima. E diferente de muitas nações que travaram guerras prolongadas, os Estados Unidos ainda possuem sua maior vantagem estratégica: a distância. Energia e agricultura permanecem em níveis estáveis, graças à sorte geográfica de um território intacto. Não há fome nem escassez de combustível, mas os americanos se adaptam. O combustível é racionado. As viagens não essenciais diminuem. As comunidades organizam campanhas de apoio locais. Hortas da Vitória aparecem em quintais e terrenos baldios, não porque sejam estritamente necessárias, mas porque simbolizam algo maior. A invasão chocou o país. A resposta já começa a transformar o país, enquanto laboratórios de orçamento secreto do Pentágono ganham destaque. Projetos antes ocultos por orçamentos confidenciais tornaram-se necessidades urgentes de guerra. Drones experimentais surgem no campo de batalha. Sistemas avançados de IA analisam montanhas de dados, ajudando os comandantes a identificar alvos estratégicos. A onda de inovação não se limita apenas às instalações do governo. O Vale do Silício muda de direção quase da noite para o dia. Startups passam a resolver problemas militares. Algoritmos de logística otimizam o transporte de combustível, munição e pessoal por milhares de quilômetros. Engenheiros de software correm para blindar as redes de comunicação contra interrupções. Equipes de cibersegurança atuam 24h corrigindo vulnerabilidades assim que surgem. Os compromissos de defesa coletiva da OTAN estão totalmente ativados. Navios aliados reforçam patrulhas no Atlântico e forças aéreas europeias expandem operações para a América do Norte e bases no Ártico. Exercícios conjuntos se tornam operações conjuntas. O compartilhamento de inteligência é quase instantâneo. No Pacífico, os aliados dos Estados Unidos passam do apoio para a parceria. Austrália e Japão surgem como parceiros fundamentais do esforço da coalizão, ampliando a cobertura de vigilância e protegendo as rotas marítimas. Ao mesmo tempo, a pressão econômica começa a aumentar. As sanções se espalham muito além da coalizão inicial. Países que antes tentaram permanecer neutros começam a se distanciar dos agressores. Contratos comerciais expiram, redes financeiras se tornam mais rígidas, relações diplomáticas se desgastam. As consequências econômicas da guerra começam a atingir lugares distantes do campo de batalha. O inimigo achou que poderia derrotar os Estados Unidos. Eles estavam errados. Semana 4. Uma professora em Portland fixa um mapa desenhado à mão do noroeste do Pacífico na parede da sala de aula e não o retira. As escolas reabriram, mas tudo está diferente. Simulados de emergência são tão comuns quanto alarmes de incêndio. A segurança está mais rígida em todos os lugares. Os campi universitários registram um aumento nas matrículas do programa de formação de oficiais da reserva. A guerra se tornou parte da vida cotidiana. Bandeiras aparecem em janelas que estavam vazias há anos. O conflito mudou o país. Planejadores de defesa ainda veem inimigos encurralados como perigosos. Analistas de inteligência buscam sinais de um ataque retaliatório ou de uma operação encoberta. Por todo o país, sistemas Patriots, Chads, baterias Aegis Ashore e sistemas NASAMS cercam todas as grandes cidades. Telas de radar brilham durante a noite. Todas as rotas de acesso ao continente são monitoradas e rastreadas, e no noroeste do Pacífico permanece a cicatriz mais visível da guerra. Seattle não corre mais o risco de cair, mas também não está em paz. A cidade permanece sob controle rigoroso, cercada por segurança e vigilância constante, enquanto as operações de recuperação e limpeza continuam. A única coisa que não está voltando ao normal é a postura de defesa. Isso agora é permanente. A América fortificada é uma realidade. Ao final da 4ª semana, um mês após o ataque malfadado do inimigo, as forças americanas ainda estão ganhando impulso.
As linhas de suprimento se estendem por todo o continente. As fábricas funcionam dia e noite. Os aliados continuam se unindo. A guerra pode ter novos capítulos, mas o rumo da história não está em dúvida. Seja o que vier a seguir, negociação, colapso, escalada ou uma paz instável, a iniciativa agora pertence aos Estados Unidos. Os atacantes não estão mais avançando, eles estão reagindo. A invasão de Seattle deveria chocar o mundo e chocou, mas não da forma que seus idealizadores esperavam. Eles esperavam medo. Em vez disso, encontraram determinação. Eles esperavam divisão, mas encontraram união. Pensavam que a América se destruiria em uma guerra em seu próprio território. Em vez disso, eles despertaram todo o peso de uma nação. A frota inimiga foi destruída, suas forças de elite foram dominadas. O ataque mudou o mundo em questão de horas, mas a resposta mudou o mundo por anos. Historiadores militares passariam décadas analisando a operação, tentando identificar quando tudo deu errado. Alguns apontam para linhas de suprimento excessivamente estendidas, outros para a falha em garantir superioridade marítima. Outros ainda vão destacar a crença de que uma ocupação limitada poderia sobreviver contra o peso industrial, geográfico e político da América do Norte. O que começou como tentativa de alterar o equilíbrio de poder virou um estudo de caso sobre sobreextensão estratégica. Uma campanha que ganhou manchetes, conquistou territórios e chamou a atenção mundial, mas descobriu que manter as conquistas era mais difícil do que obtê-las. A parte mais difícil de invadir a América não era entrar, era sair. Obrigado por acompanhar. Espero que tenha gostado do vídeo. Se quiser ver mais, inscreva-se e ative as notificações. Isso faz diferença. Obrigado novamente e até a próxima no MapPack.